Atenção, no vídeo de hoje você vai aprender como modular sua microbiota intestinal, ou também chamado de flora intestinal, e prevenir uma infinidade de doenças. Me chamo Celton Kurman e se você quiser aprender o método, o protocolo para inserir na sua vida e regularizar sua microbiota intestinal, melhorar sua saúde como um todo e prevenir inúmeras doenças, assista esse vídeo até o final que a gente vai falar tudo que você precisa saber. Se você já gostou do tema do vídeo, já deixe seu like para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. E caso você não tenha assistido o vídeo anterior a respeito da microbiota intestinal e suas diversas repercussões no corpo, como transtornos mentais, como obesidade, como desenvolvimento de massa muscular, como demências e diversas outras doenças que a nossa microbiota, as bactérias do nosso intestino, pode provocar ou pode facilitar o desenvolvimento do nosso corpo, assista lá que o vídeo está interessantíssimo e vai ajudar também nesse vídeo aqui. Então bora lá conhecer esse protocolo e ter a saúde intestinal muito mais saudável. Começando o vídeo então, esse protocolo para modulação intestinal, o protocolo mais usado, mais estudado, ele é composto pelos 4 R's. Primeiro R de remover, segundo R de repor, terceiro R de reparar e por fim o quarto R de repovoar ou reinocular também chamado. Começando então pelo primeiro R, R de remover, então para a gente começar a ter essa melhor saúde intestinal, um melhor equilíbrio populacional de bactérias saudáveis, uma diminuição de bactérias inflamatórias, um aumento de bactérias anti-inflamatórias, uma melhor condição intestinal, a gente vai começar com remover. E o que nós vamos remover? Nós vamos remover alimentos, produtos que aumentam esse número de bactérias ruins e que causam esse descontrole populacional, essa inflamação da mucosa do nosso intestino, ou seja, desse tecido intestinal. E quais são os principais alimentos inflamatórios, os principais alimentos que lesam essa mucosa, lesam esse tecido intestinal? Então, entre esses alimentos que nós devemos remover ou reduzir ao máximo, nós temos começando o glúten, que é uma proteína que está presente principalmente na farinha do trigo, então pão, macarrão, lasanha, tudo que é feito de farinha de trigo contém glúten. Além disso, nós temos o açúcar, em especial o açúcar de mesa, a sacarose, que diversos estudos já mostraram sua ação inflamatória no nosso intestino, sua ação fermentadora de bactérias principalmente ruins, além dos inúmeros malefícios da sacarose à nossa saúde, não só na parte intestinal, mas na parte metabólica do nosso corpo, relacionado também ao aumento da incidência de inúmeras doenças. Então, um alimento se deve reduzir ao máximo, e buscar diminuir ou até tirar da sua alimentação é a sacarose, o açúcar de mesa. E já falando do açúcar de mesa, outros alimentos que devemos tirar da nossa alimentação são os próprios adoçantes, em especial esses adoçantes mais artificiais. Ou seja, todos os adoçantes, excluindo um pouco o stevia, que é um pouco mais natural, eles também, em inúmeros estudos, mostraram que ele causa algumas coisas à saúde, algumas doenças, alguns adoçantes relacionados ao aumento de demências, alguns adoçantes relacionados a uma hepatotoxicidade, uma toxicidade ao fígado, e também a maioria desses adoçantes relacionados a esse descontrole populacional de bactéria no nosso intestino. Temos ainda os alimentos embutidos, industrializados, que também traz grande quantidade de conservantes, os alimentos com gordura trans, a gente tem a margarina, a gente tem a manteiga de cinema, nós temos as gorduras hidrolisadas, como no caso do sorvete, no caso do chantilly. Então todos esses alimentos muito cremosos, esses alimentos industrializados, esses alimentos com diversos números de conservantes, todos eles também geram esse descontrole populacional de bactérias intestinais. Outra coisa que você deve remover da sua dieta é o consumo de agrotóxicos. Então você deve optar por alimentos mais orgânicos. Caso você não tenha acesso a esses alimentos, você acha muito caro, ou não tenha condição, você deve fazer a lavagem correta das verduras, das frutas. Aqui no canal mesmo a gente tem vídeo a respeito de agrotóxicos, como faz essa limpeza correta, qual é o método mais eficaz para eliminar o máximo possível desses compostos químicos. Temos ainda como alimentos bastante inflamatórios o amendoim, devido à micotoxina do amendoim, a toxina causada por fungo que está presente em quase todos os amendoins, o consumo excessivo de carne vermelha, pois esse consumo excessivo, diário, em grandes quantidades, facilitam a fermentação de bactérias inflamatórias no nosso intestino. Já foi feito diversas pesquisas a respeito desse tema. Não estou falando para você tirar a carne vermelha, mas estou falando que tem vezes que come café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, carne vermelha, arroz, feijão, carne. Então você deve fazer uma certa redução, diminuir um pouco o consumo, consumir uma vez ao dia, não fazer sempre isso em excesso, que vai causar aumento da fermentação no seu intestino e aumento da proliferação, da multiplicação de bactérias ruins. Enfim, nós temos que reduzir ao máximo também o consumo da caseína do leite, ou seja, todos os derivados do leite contêm essa proteína chamada caseína. Esse é um assunto muito polêmico, né? Assim como o leite tem diversas propriedades benéficas ao corpo, ele tem alguns fatores anti-inflamatórios, ele tem bastante cálcio, bastante magnésio,
bastante minerais, ele possui algumas vitaminas, ele também possui uma parte inflamatória, que é o caso da caseína, que é a proteína do leite, que diversos estudos já mostraram ela associado a essa inflamação intestinal, em especial as pessoas que têm IVAs, infecções das vias aéreas superiores, pessoas que têm sempre sinusite, dor de garganta, rinite, infecções também relacionadas muito a candidíase de repetição. Tem diversos estudos que mostram essa associação da inflamação causada pela caseína do leite, ou seja, de todos os derivados do leite, como leite, manteiga, queijo, que são um dos alimentos que mais contém caseína, é o queijo, sorvete. A associação dessa caseína, dessa proteína, essas comorbidades, essa inflamação intestinal. Mesmo o leite sendo um alimento bastante completo, mas deve ser usado com moderação, principalmente por essa proteína que eu trouxe aqui. Agora que falamos do que remover, do que retirar do nosso intestino para diminuir essa agressão diária que nós fazemos a essa mucosa, esse tecido intestinal, vamos falar o que você deve repor para voltar essa saúde do seu intestino. Começando pelas coisas mais naturais para melhorar esse fluxo, esse trânsito intestinal e melhorar a eubiose, o controle populacional de bactérias, é aumentar a ingesta de água. Uma média de quantidade ideal de água que você deve consumir por dia é em torno de 35 ml por quilo. Ou seja, caso você tenha 80 quilos, você faz 80 quilos vezes 35 ml, que vai dar 2 litros e 800. Então, dependendo do seu peso, você faz esse cálculo e vê a sua quantidade ideal de água. Isso também depende da quantidade de exercício físico que você faz por dia, do clima que você está. Às vezes, um lugar muito quente, você vai suar mais, você vai necessitar mais de água. Às vezes, um lugar mais gelado, um pouco menos de água. Enfim, então você pega essa média mais ou menos de 35 ml por quilo e adapta a sua rotina, ao seu estilo de vida. Além disso, uma coisa que as bactérias, principalmente boas, adoram é fibras. Então você deve aumentar o consumo de folhas, de verduras, de frutas, de aveia, pois essas fibras, além de aumentar o bolo fecal, melhorar seu trânsito, facilitar você não ter constipação, não ter diarreia, elas também servem de alimentos para as bactérias principalmente boas produzir alguns compostos, como os triglicerídeos de cadeia curta, que são neuroprotetores, são saudáveis para o seu corpo, fazer síntese também de vitaminas, como algumas vitaminas do complexo B. Enfim, fibras são essenciais para manter a saúde intestinal. Então, toda refeição que você fizer, tente colocar uma fonte de fibra. Além disso, falando de algumas coisas mais específicas, de algumas coisas que vai necessitar de um auxílio médico, auxílio de um nutricionista, é você fazer a reposição de algumas enzimas digestivas, como é o caso da amilase, lipase, protease para quebrar a proteína, cloridrato de betaína, caso você produza pouco suco gástrico, esse suco ácido, que faz principalmente as digestões de proteínas. Caso você produza pouco, você vai ter que suplementar a cloridrato de betaína. Claro que com o auxílio de um médico, para você fazer essa reposição correta. E diversas outras enzimas ou substâncias, de acordo com a sua necessidade e que o médico, o nutricionista, o profissional te propor. Atenção, antes de nós ir para os 2 últimos passos desse protocolo de modulação intestinal para você melhorar a saúde do seu intestino, o controle populacional de bactérias boas, peço que você se inscreva no canal para melhorar a sua saúde, sua qualidade de vida, prevenir inúmeras doenças e ter uma maior longevidade. E caso ainda você não deixou, deixe seu like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas possíveis. Voltamos ao vídeo. Agora falando da terceira etapa, do terceiro R, da modulação intestinal, nós temos o reparar. E como vamos promover essa reparação desse tecido intestinal, melhorar a saúde dessas células, a regeneração de tecidos lesados? Vamos começar pelo mais natural. Estudos já demonstraram que estresse aumenta a inflamação intestinal, então você ter uma vida mais calma, uma vida menos estressante, dormir mais, dormir melhor, ter uma melhor qualidade de sono, também ajuda você ter essa reparação intestinal. Tanto que muitas vezes tem pessoas que têm estresse exagerado, começa a ter aquela gastrite nervosa, começa a ter muita diarreia, essa desregulação do controle do fluxo intestinal é por causa da parte psicológica, por causa da parte emocional. Então é importante você buscar esse equilíbrio emocional. Além disso, foi visto que o exercício físico diário também está relacionado a essa maior saúde intestinal e também uma quantidade ideal de vitamina D. Então, caso você não tome sol, caso você tenha esses níveis de vitamina D abaixados, você deve pensar em se expor mais ao sol diariamente. Claro que não em grande quantidade, para você não gerar queimadura de pele, desenvolver câncer de pele, alguma lesão de pele, mas você se expor regularmente, uma pequena quantidade, para aumentar essa síntese de vitamina D, também chamado de calcitriol, que é a vitamina D ativa. Agora falando de reparar mais a parte nutricional, o que isso vai ingerir para reparar esse intestino, nós temos a cúrcuma, que tem a curcumina, e a piperina, que vem da pimenta do reino, a pimenta preta. Essas duas substâncias são potentes anti-inflamatórios intestinais e também servem como pré-biótico, ou seja, alimentos para as bactérias boas do nosso intestino. Então são super alimentos que você deve colocar também nessa etapa de reparação do seu intestino para melhorar essa saúde.
Temos ainda também como importantíssimo suplemento a glutamina. A glutamina já mostrou diversos estudos que ela, além de estar relacionada à imunidade, recuperação de massa muscular, de dano muscular, também está relacionado principalmente à saúde intestinal, à regeneração de células dos enterócitos, que são as células do nosso intestino. Então é bom você também fazer o uso da glutamina. Claro que de acordo com o tamanho do seu corpo, de acordo com o acompanhamento médico, a indicação médica, fazer essa suplementação. Temos ainda o ômega 3, que é um suplemento também que está relacionado a essa melhora da saúde intestinal, e o consumo de fibras, que você pode fazer, como já foi falado, nas suas alimentações diárias. Então, aumentar o consumo de verduras, frutas, o consumo de aveia, o consumo de chia. Muitas vezes optar pelo arroz integral em comparação ao arroz branco, pois tem uma maior quantidade de fibras também. Então, buscar essas alterações na dieta que eu disse, para realizar essa etapa da reparação tecidual do intestino. E como quarta etapa, o quarto R, nós temos o reinocular, ou também chamado de repovoar, que consiste em você ingerir essas bactérias boas para repovoar, para colonizar seu intestino de maneira saudável. E essa etapa varia muitas vezes de pessoa para pessoa, porque muitas vezes a pessoa vem com uso de antibiótico prolongado, as pessoas já vêm com uma dieta desregrada faz muito tempo, logo muitas vezes vai precisar de um médico, de um nutricionista focado nessa área, ou de algum médico nutrólogo, algum médico que mexe com a medicina integrativa, para receitar um probiótico, ou seja, uma cápsula com bilhões de cepas de bactérias para repovoar, para recolonizar seu intestino. Logo precisa de um acompanhamento médico. Porém, você pode fazer isso de uma maneira mais natural, através dos alimentos, que são probióticos naturais, probióticos alimentares. Entre eles nós temos os fermentados, como é o caso do kefir, nós temos o kefir de água, o kefir de leite, em especial de água, que você vai fugir daquela proteína que eu trouxe no início do vídeo, chamada caseína. Temos também colônias de bactéria como o kombucha, ainda temos os iogurtes, em especial o greco, que é o mais natural, tem o menor número de conservantes e também uma menor concentração de açúcar. Muitas vezes eles são zero açúcares. E além disso, nós temos uma infinidade de alimentos, de frutos que você pode fermentar, como tem gente que fermenta maçã, tem gente que fermenta gengibre, enfim, diversos alimentos, diversas verduras, frutas, que você pode fazer essa fermentação e fazer esse repovoamento, essa recolonização das bactérias no seu trânsito intestinal. Mas atenção, vale lembrar que para você fazer essa reposição de bactérias, essa quarta etapa de reinoculação, de repovoamento, você deve seguir as 3 primeiras etapas, para que você crie uma condição, você crie um ambiente para que essas bactérias se alojem. Pois não adianta nada você ficar tomando probiótico, ficar fazendo suplementação de glutamina, ômega 3, ficar comendo fibra, se você continua comendo grande quantidade de açúcar, grande quantidade de embutidos, grande quantidade de farinha de trigo, onde tem glúten, se você continua gerando essa agressão tecidual, essa desbiose, esse descontrole de bactérias, fazendo essa grande fermentação no seu intestino e esse desequilíbrio bacteriano. Dessa forma, apresentei para vocês esse método, o método dos 4 R's para modulação intestinal, que é o principal método, o principal protocolo para você voltar à saúde do seu intestino, da sua microbiota intestinal, usado principalmente pelos médicos, pelos nutricionistas integrativos que mexem com essa área. Se você gostou de ter esse conhecimento, gostou da explicação, vai inserir isso na sua vida, já deixe seu like para esse conteúdo chegue a mais pessoas possíveis, também para que me estimule a continuar criando conteúdos como este, e ajudando na sua saúde. E se inscreva no canal, pois postamos vídeos semanalmente a respeito de saúde, qualidade de vida, hábitos de vida saudáveis e lembrando, tudo com um embasamento científico, através de artigos, livros, de uma ciência embasada. Enfim, fico por aqui, meu muito obrigado, fica com Deus e até mais.